A história começa com Harumi, uma mulher de 32 anos que nunca se apaixonou de verdade. Por isso mesmo, seu namorado decide terminar com ela. Sem muita escolha, ela avisa os pais que tá solteira de novo, o que deixa a mãe dela super decepcionada. A mulher joga na cara que Harumi é uma vergonha para a família. Não entrou na Universidade de Tóquio, tem um emprego medíocre e agora nem vai conseguir se casar. Harumi trabalha como tutora numa academia preparatória, mas ninguém quer fazer aula com ela porque duvidam da capacidade dela de ajudar alguém a passar no vestibular. Isso afeta muito o emocional dela, e quando vê um grupo de jovens se divertindo na rua, ela lembra que na idade deles só fazia estudar. E no fim, de que adiantou? Nem entrou na faculdade. Do nada, um dos garotos do grupo acaba jogando água nela sem querer. E isso tira Harumi dos pensamentos e traz ela de volta para o presente. O menino até se desculpa e entrega a jaqueta dele para ela, antes que ela vá embora. No caminho de volta, Harumi encontra o primo, Masashi, que até tenta se declarar para ela, mas falha miseravelmente. No dia seguinte, o mesmo garoto da noite anterior aparece na academia, dessa vez acompanhado do pai. O homem quer obrigar o filho a fazer as aulas, porque sente vergonha da inteligência dele. Aquilo desperta algo em Harumi, que se identifica na hora. Então, na frente de todo mundo, ela fala pro garoto que ele não tem que fazer nada que não queira, senão vai acabar virando um adulto entediante como ela. Por causa dessas palavras, o pai acaba desistindo da ideia. Só que, para surpresa geral, o garoto aceita as aulas mesmo assim, só para contrariar o pai. Esse garoto é Yuri. Ele volta à academia e pede diretamente para Harumi ser sua tutora. Ela se surpreende com o pedido, mas se recusa a aceitar quando escuta que o objetivo dele é entrar justamente na Universidade de Tóquio. Harumi se sente incapaz, afinal, se nem ela conseguiu passar, por que ele conseguiria? Isso irrita Yuri, que vai embora. Um tempo depois, Harumi vê Yuri e os amigos sendo abordados pela polícia, só por causa da fama ruim da escola onde eles estudam. Ela tenta intervir, mas no meio da confusão, um dos garotos acaba jogando café quente no policial sem querer. Harumi então grita para eles fugirem dali. Mais tarde, quando eles já estão longe, Yuri pede que ela o ajude com os exercícios da prova de conclusão do ensino médio. E, por sorte, ela aceita. A cena muda e vemos Harumi pedindo demissão do emprego. Quando ela está prestes a sair para encontrar o primo Masashi, Yuri aparece de novo, pedindo ajuda com mais um exercício. Vendo a determinação dele, Harumi desiste do encontro e fica com Yuri até meia-noite. Nesse momento, ele se abre, conta que no começo só estava estudando para irritar o pai, sem pensar no que realmente queria fazer. Mas agora, ele quer mesmo tentar entrar na Universidade de Tóquio e quer que Harumi seja sua tutora. Para surpresa dele, ela aceita. Um dia, os amigos de Yuri aparecem na academia querendo levá-lo para uma festa de encontros às cegas. Harumi se opõe, dizendo que aquilo é uma distração desnecessária. Mas aí, ela percebe que está falando igualzinho à mãe dela e muda de ideia. Nessa mesma festa, está presente a Miwa, melhor amiga da Harumi. Ela incentiva geral a conseguir o número de alguma garota. E enquanto todos estão nessa missão, Yuri vai direto até Harumi. Ele pede o número dela com a desculpa de que pode ter dúvidas sobre as aulas e quer perguntar. Mas ela recusa, dizendo que isso é contra as regras. Depois da festa, Harumi começa a se perguntar por que ficou tão abalada com aquele pedido. Ela tenta se convencer de que é só preocupação profissional, mas no fundo sabe que não é bem isso. Yuri também não para de pensar nela. No dia seguinte, ele aparece na academia agindo de forma diferente, mais sério, mais focado. Enquanto isso, Harumi vai se aproximando cada vez mais de Yamashita, um dos professores da academia. Ela acredita que talvez seja a hora de tentar se apaixonar por alguém da sua idade, alguém mais adequado. Mas, por alguma razão, ela continua pensando em Yuri, e isso a deixa confusa. Mais tarde, Yuri faz sua primeira simulação de prova, e embora o resultado não seja perfeito, Harumi nota um progresso real. Isso a deixa empolgada, e os dois começam a passar ainda mais tempo juntos estudando, às vezes até demais. E é aí que entra Masashi de novo. Ele chama Harumi para conversar e diz com todas as letras que tá cansado de ver ela se envolvendo com esse aluno, que ele não é certo para ela e que todo mundo vai comentar se continuar assim. Harumi, desconfortável, tenta se justificar dizendo que é só uma relação professor-aluno, mas nem ela parece acreditar nisso. Em meio a isso, chega uma notícia bombástica. O pai de Yuri, um político influente, está sendo investigado por corrupção.
Harumi vê a notícia na TV e corre com Yamashita até a casa de Yuri preocupada. Quando chega lá, encontra o garoto completamente abalado. O escândalo é grave e ele sente que tudo o que conquistou até agora pode ser destruído pela sombra do pai. Mais tarde, uma nova aluna se inscreve nas aulas da Harumi. É Miko, uma garota que ficou completamente encantada por Yuri desde aquela festa de encontros. Assim que a aula termina, Masashi aparece para terminar tudo com Harumi. E quando Yuri vê os dois se afastando juntos, fica visivelmente abatido. Miko percebe esse olhar e entende na hora. Ele gosta da própria professora. Na escola, rola um incidente entre Yamashita e um aluno. E no meio da confusão, Harumi acaba caindo da escada. Só não se machuca porque Yuri aparece a tempo e a segura. Mas ele mesmo acaba machucando o braço. Por causa disso, o pai dele decide que Harumi não deve mais ser sua tutora. Diz na cara dela que nem acredita que ela tenha capacidade para ajudar o filho a passar na prova de admissão. E como Harumi também tem suas inseguranças, ela aceita se afastar. Mas a decisão não dura muito, porque Yuri vai até o pai e solta. Se Harumi não for sua tutora, ele simplesmente não vai fazer a prova. E isso faz o homem ceder. Mais tarde, durante um jantar com os colegas, Harumi bebe demais e acaba indo ao banheiro meio tonta. Yuri, preocupado, vai atrás dela para ver se tá tudo bem. Só que grog, ela o confunde com a amiga Miwa e acaba soltando que o coração dela não tem espaço para mais ninguém. Que agora só consegue pensar no próprio aluno. Numa outra noite, Harumi encontra Yamashita e se sente bem ao lado dele. Tão bem que o coração até dispara, mas quando descobre que ele é casado, já descarta qualquer chance entre os dois. Durante uma atividade com os alunos, Miko faz uma provocação, dizendo que Harumi provavelmente tem sentimentos por Yuri, por causa da atenção especial que dá pra ele. Harumi tenta se explicar, dizendo que jamais olharia pra um aluno desse jeito, porque isso é proibido. Só que Miko rebate, dizendo que então ela só tá usando Yuri pra realizar o sonho frustrado dela. Yuri escuta aquilo e fica tão irritado que exige que Miko vá embora dali. Outro dia, Yuri ouve uns boatos de que Harumi e Yamashita foram juntos a um bar. Ele vai tirar satisfação e pergunta qual é a relação entre os dois. Harumi diz que são só amigos e ainda completa: você não entenderia? São coisas de adulto. Isso machuca Yuri, que sai da sala sem nem terminar a aula. Algum tempo depois, Masashi desmaia enquanto tentava entregar uns pacotes. Yuri e os amigos o encontram e ligam para Harumi. Ela, preocupada, se oferece para ajudar Masashi a terminar as entregas, mas ela não vai sozinha. Yuri também insiste em ir junto. Depois de concluírem as entregas, Yuri sai para comprar o café da manhã. É nesse intervalo que Masashi abraça Harumi e se declara, dizendo que gosta dela. E Yuri vê tudo, só que Harumi, distraída, não entende o que está acontecendo. Ela acha que Masashi só está agradecendo pela ajuda. Algum tempo depois, rola um acampamento de estudos, e Harumi passa a se preocupar ainda mais com o Yuri, não só com os estudos, mas com a vida dele como um todo. Segundo ela, isso só pode significar uma coisa: o instinto maternal dela despertou. Já no acampamento, Harumi acaba encontrando seu primo, que por coincidência trabalha ali perto. Ver os dois juntos deixa Yuri visivelmente abatido, e ele simplesmente vai embora, sumindo do acampamento. Logo depois, uns amigos falam que ele foi para uma montanha. Harumi corre para procurá-lo, e quando finalmente o encontra, acaba tropeçando e caindo. Yuri então a leva até um alojamento comunitário. Dentro do alojamento, Yuri tira a jaqueta e coloca em Harumi para ela não passar frio. Depois, meio em tom de brincadeira, ele pede uma recompensa, assim como Masashi ganhou um pirulito outro dia. Mas Harumi não tem mais nenhum, então ele encosta a cabeça no ombro dela e pede que ela nunca esqueça do dia 3 de fevereiro. Na manhã seguinte, Harumi acorda toda confusa. O que rolou na noite anterior definitivamente não parecia algo que um filho faria com uma mãe. E é aí que ela percebe: a culpa disso tudo pode ser da Miwa, que anda colocando umas ideias estranhas na cabeça dela. Em outra noite, enquanto Harumi dormia, Yuri entra no quarto dela e pede desculpas, dizendo que nunca quis que ela achasse que ele estava apenas brincando com seus sentimentos. Quando ele sai, acaba sendo visto por um dos garotos que tinha
espalhado boatos sobre ele e por causa da cena, o garoto agora quer acusá-los de estarem num relacionamento. Mas o verdadeiro motivo por trás disso tudo é pura inveja. Ele não suporta ver Yuri, que sempre foi chamado de burro, agora sendo elogiado por todo mundo. Harumi então tenta explicar que mesmo tendo começado de formas diferentes, os dois estão se esforçando do mesmo jeito para conquistar seus sonhos. Algum tempo depois, Yuri continua se dedicando como nunca. A motivação dele? Umas fotos de Harumi que Miwa mandou só para dar aquele gás nos estudos. No dia do simulado, Harumi fica tensa com medo de que Yuri não vá bem. E se isso acontecer, ele pode acabar desistindo do exame oficial. Mas Yuri garante que não vai desistir de jeito nenhum. Mais tarde, Yamashita confronta Harumi e pergunta qual é a relação dela com Yuri. Diz que já percebeu que o garoto passa na casa dela toda manhã, assim como ele mesmo fazia anos atrás, quando estava apaixonado por ela. E é aí que Harumi finalmente entende. Yuri realmente está apaixonado por ela, mas tenta negar esse sentimento, justificando que talvez ele esteja confundindo tudo por falta de contato com outras garotas. Depois, Harumi recebe um convite para um reencontro com os ex-colegas da escola. Inicialmente não quer ir, mas muda de ideia depois que Miwa diz que talvez ela conheça alguém interessante por lá, e que isso faria Yuri desistir de vez. Só que no fim, Harumi nem aparece no encontro. Decide ficar com Yuri resolvendo exercícios. Isso deixa Masashi arrasado. Afinal, ele tinha organizado aquele reencontro só para tentar ficar mais perto dela. Quem aparece na reunião é Yamashita, e ele, sem o menor filtro, conta para Masashi que passou a noite no quarto da Harumi, e como era de se esperar, leva um soco na cara. No colégio, Yuri vai até Yamashita e pergunta se ele não era casado. Yamashita responde que está divorciado, que está falando sério com Harumi e que não liga se Yuri ou Masashi também gostam dela. Yuri não fica quieto, diz que não vai perder porque Harumi é dele e completa: não quero que me leve a mal, mas naquela mesma noite, Yamashita invade o quarto de Harumi e se declara. Diz que a ama de verdade e pede uma chance. Ela fica sem palavras. No dia seguinte, Harumi vai visitar uma academia especializada para alunos que querem entrar na Universidade de Tóquio. Lá, na academia especializada, Harumi faz o pedido para que aceitem Yuri como aluno. E graças à influência do pai dele, a vaga é garantida. Só que quando Yuri descobre que foi aceito por causa disso, ele fica irritado com Harumi. Tudo o que queria era continuar estudando só com ela. Mesmo assim, ele acaba aceitando. Até porque, naquela academia, vai aprender muito mais. E serão só 3 matérias. O resto, ele vai continuar estudando com Harumi do jeitinho de antes. A tutora dele nessa nova fase é a tal da Momota, uma mulher jovem, super admirada pelos alunos e formada na Universidade de Londres. Isso faz Harumi se sentir inferior, o que Miko logo percebe e solta. Isso é ciúme. Mas a dúvida fica no ar. Ciúmes de professora ou de mulher? Harumi prefere não responder. Acontece que Momota também estudou na mesma escola que Harumi no passado, e foi justamente ela a responsável pelo bullying que Harumi sofreu. Inclusive, foi por causa dela que Masashi a rejeitou. Agora Harumi não quer perder de novo. Por isso, Momota tenta roubar a atenção de Yuri, mas ele logo deixa claro que Harumi é única para ele. Só que a maior bomba vem depois. Descobrem que Momota é uma fraude. Mentiu sobre a idade, o diploma e até sobre onde estudou. Ela fingiu tudo porque gostava de se sentir necessária pelos outros. Apesar de tudo isso, ela insiste para que Yuri continue estudando com ela em tempo integral. Diz que mesmo sem diploma, seus conhecimentos são reais e que vai ajudá-lo a passar. Mas Harumi corta de vez. Diz que não vai entregar seu aluno só para ela se sentir menos sozinha. No entanto, agradece se ela continuar ensinando as 3 disciplinas combinadas. E Momota aceita. Logo depois, os adultos da história resolvem se encontrar e combinar de sair em casais. Harumi tenta se convencer de que quer mesmo se apaixonar por Yamashita, mas, por algum motivo, não consegue tirar Yuri da cabeça. Enquanto isso, Yuri faz seu segundo simulado. Harumi sabe que não pode se apaixonar por ele, então resolve contar que está saindo com Yamashita. Só que isso machuca Yuri, e muito. Ele fica entre magoado e irritado.
Dias depois, um político está envolvido num escândalo de corrupção e adivinha? O pai de Yuri também está sendo acusado. Dizem que ele facilitava o ingresso de certos estudantes na universidade onde é diretor. Na mesma hora, Harumi e Yamashita vão até a casa de Yuri para ver como ele tá, e o garoto tá devastado. O pai dele sempre colocou o trabalho acima de tudo, até da própria esposa, e agora, no fim das contas, virou um corrupto. A decepção é tão grande que Yuri pensa em desistir de vez da universidade, mas por sorte, Masashi aparece e tenta animar ele. Diz que ele não pode jogar fora todo o esforço que teve até aqui. A história dá mais uma virada quando a gente descobre que o tal político corrupto é, na verdade, o ex-sogro de Yamashita. Então Yamashita vai falar com ele e pede que conte a verdade. Ele acredita que o pai de Yuri não teve nada a ver com o esquema, e de fato está certo. O político até topa, mas impõe uma condição, quer algo em troca. Pouco tempo depois, ele anuncia publicamente que o pai de Yuri não teve envolvimento no caso, e ainda por cima, renuncia ao cargo na política. Quando Yuri descobre, fica aliviado e corre para ligar para Harumi. Conta que tudo isso foi graças ao Yamashita, que, pasme, aceitou voltar com a ex-mulher e virar político no lugar do sogro. Ao ouvir isso, Harumi vai até ele para agradecer por tudo e promete que nunca vai esquecer o que ele fez. Mas as surpresas não acabam aí. Um dia, o chefe de Masashi dá uma notícia. Ele vai ser transferido para a Rússia e terá que ficar lá por 3 anos. Com o coração na mão, Masashi vai até a casa da Harumi, beija ela e confessa que a amou em silêncio durante 20 anos. Ele chega ao ponto de até pedir Harumi em casamento. O tempo passa e finalmente chega o tão esperado 3 de fevereiro. O aniversário de Yuri. Agora, oficialmente com 18 anos, ele decide se declarar de vez para Harumi. Diz que a ama e até tenta beijá-la, mas ela, sem jeito, coloca uma máscara no rosto e responde que, antes de qualquer coisa, espera que ele entre na universidade. Yuri ainda tem 2 exames para passar. Ele vai bem no primeiro, mas no dia do segundo, recebe uma notícia que o deixa em choque. Harumi sofreu um acidente. Mesmo abalado, ele respira fundo e decide fazer a prova assim mesmo. Por sorte, o acidente não foi tão grave. Ela foi atropelada por uma moto, mas está estável. E no momento do impacto, tudo o que ela conseguia pensar era no Yuri. Foi ali que finalmente aceitou para si mesma. Tá apaixonada por ele, mas também percebeu que se ficassem juntos, ela seria só um peso na vida dele. Sobre o pedido de casamento, Harumi chegou a dizer a Masashi que pensaria com carinho, mas, por mais que tente, ela simplesmente não consegue enxergá-lo de forma romântica. E isso parte o coração dela porque sabe que ele é um homem incrível. Com tudo isso, Harumi começa a valorizar mais as pessoas que a amam de verdade e decide conversar com a mãe. Agradece por ter ensinado o quanto estudar pode ser divertido. A mãe, emocionada, chora e pede perdão por ter descontado tantas frustrações nela. Logo depois, saem os resultados do vestibular. E a boa notícia: tanto Yuri quanto Miko passaram nas universidades onde tentaram vaga. Empolgado, Yuri vai correndo contar para Harumi, querendo dividir aquela alegria com ela. Mas, ao chegar, leva um balde de água fria. Ela diz que vai se casar com Masashi. Só que isso é mentira. Harumi inventa essa história para tentar fazer com que Yuri siga em frente e a esqueça de vez. Não demora muito. E Masashi acaba descobrindo a mentira. Ele vai até Harumi e diz que ela só o usou para esconder os verdadeiros sentimentos. Ele, por respeito, decide não contar nada. Mas Yamashita não tem essa paciência e revela tudo para Yuri. Na mesma hora, Yuri corre para a academia. Quer saber por que ela mentiu. Quer saber se é porque ela o ama. E Harumi, enfim, admite. Sim, ela o ama. Mas a diferença de idade entre eles ainda pesa. E assim, os dois seguem separados, cada um tocando a própria vida. Até que chega o dia do casamento da Miwa. Durante a festa, todos os amigos de Harumi se juntam e fazem ela pensar. Dizem que encontrar o amor verdadeiro é quase um milagre. Então, por que ela deixaria isso escapar? Tocada pelas palavras, Harumi cria coragem, vai até a Universidade de Tóquio e procura Yuri. Quando o encontra, olha nos olhos dele e diz que se arrepende de tudo o que falou. Pede desculpas por ter fugido do que sentia. E a reação dele? Yuri fica tão feliz que a beija na hora. E assim termina essa história, com um amor que enfrentou o tempo, os julgamentos e as próprias inseguranças, mas que no fim venceu.